Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseña a temer. A Dios gracias por este tiempo. No estamos aqui para receber mais palavras. Estamos aqui para receber do coração de Deus. E estamos abertos para isto. Amém? Estamos abertos para isso. E queremos mais do Senhor. A palavra tem alguns aspectos muito interessantes, porque a Escritura diz que quem come o pão é o Senhor, não? Nunca mais terá hambre. Pero cada vez que como del Senhor, me dá mais hambre. É verdade que quem come del Senhor nunca mais terá hambre de outras coisas. Mas a hambre de Deus é alguma coisa muito interessante. Não é que Deus nos dê hambre sempre, sempre, sempre. Por alguns motivos, eu alabo a Deus por la eternidade. E um deles é que não vamos ter tempo para estar delante deles e vamos estar sem pressa. Não vamos necessitar viajar, não vamos necessitar volver para casa. Estaremos delante dele sempre, sem nenhum obstáculo. Amém? Por la manhã, eu deixei como se diz, enganche, como é? Gancho para esta tarde. E onde? Uma pausa. E que texto eu falei com os irmãos? Que texto deixei? Juan 17. 23. E que diz esse texto? É ruego de Jesus. Eu lhes falava que este verbo rogar não usamos normalmente, verdade? Os advogados usam em seus ofícios para os juízes, pero poucas vezes usamos. E neste texto, quem está usando este verbo é o mesmo filho, o mesmo hijo, que está rogando ao Padre que seamos uno. E em qual patrão? En el patrón de la unidade que há entre o Padre e o Hijo. E neste tipo de unidade, nós não sabemos quando termina o Padre e começa o Hijo. Verdade? Não sabes quando termina o Hijo e empieza o Padre. Eu creio que na igreja vai ser assim. Não sabemos quando termina o irmão e empieza outro. A obra de Deus em nossas vidas, não saberemos, porque haremos as mesmas coisas com diferenças de personalidade, de temperamento, de características. Pero lo que eu começo, outro sigue, e outro sigue, e outro sigue, e assim uma sola obra em toda a faz da terra. Creem assim, não? Porque Jesus ha orado por isso. E Jesus Cristo tem todo o crédito delante do Padre. E se ele ha orado, então Deus vai contestar. Ora, nós não podemos produzir a unidade. A orientação de Cristo é que a unidade deve ser preservada, não? Assim está em castelhano. Devemos, com toda diligência, preservar
Preservar, ¿qué preservar? La unidad del Espíritu. Después habla de unidad de fe y en el 16 muestra unidad orgánica. Pero las tres son producidas por el Señor. Ninguno de nosotros puede producir unidad. La unidad que producimos es unidad de Babel. Esta producimos. Unidad de Babel. Pero la unidad del Espíritu, solamente el Espíritu puede producir. ¿Ah? Sí, de Babel producimos. Pero la unidad del Espíritu, solamente el Señor puede producir. Solamente Él. Entonces nuestra tarea es con toda diligencia. O sea, diligencia es una aplicación, es un comprometimiento. No permitir que nada exista entre nosotros. Si hubiera una sola brecha entre nosotros, ahí es campo de actuación del demonio. No puede haber cualquier brecha entre nosotros, cualquier brecha. Porque si el patrón es el mismo patrón del Hijo con el Padre, y no hay brecha entre ellos, ¿qué les parece? Y queridos, les digo con mucha tristeza, que muitas vezes hablamos de unidade com brechas. E deixamos. É como se fuera algo impossível, que alcançar a unidade. Deus falou, pero unidade solamente em los cielos. É listo. E vamos, como diz em português, vamos tocando a vida, não sei como seria aqui. Vamos passando a vida. Pero, queridos, não é assim. Não é assim. Eu he aprendido que a unidade é alguma coisa que necessita instrução e educação. Porque nós não sabemos como conviver em unidade. Não sabemos. E tomamos, por exemplo, o matrimônio. Quando tu te has casado, tu has puesto uma aliança, ou tomado a aliança de Deus entre ti e tu esposa, entre ti e tu esposo, pero tu não sabias como viver em unidade. Verdade? Eu digo que no matrimônio solamente perdemos, não ganamos. O matrimônio não é para ganhar, é para perder. E na igreja é o mesmo. Verdade? Uns pensam que a unidade é o lugar onde vou ganhar. Ganhar se diz? Pero a unidade é lugar de pérdida. Eu poderia citar vários textos para comprovar o que estou dizendo, mas vou falar de um solo. 1 Coríntios 10, 17. O que diz em tu Bíblia? O que diz em tu Bíblia? Quero que alguém leia, por favor, em castelhano. E não como quem lê como se chama a manchete do jornal? Pero, los titulares. A Bíblia não deve ser como se lê os titulares. Deve ler bem despacio e ler com o coração. Então, 10, 17 de 1 Coríntios. O que diz em tu Bíblia? Siendo uno solo pan, nosotros, por ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aí está. Que diz Pablo que nós somos? Um solo pan e um solo cuerpo. Mira, eu não sei fazer pan, eu não sei fazer. Pero pergunta a los que sabem. Qual é o primeiro processo para se fazer um pan? ¿Ah? Mezclar, ¿qué más? El primer proceso para hacer un pan es moler el trigo, porque no estamos hablando de quibe. El quibe no necesita moler, basta quebrantar. Pero el pan, el primer proceso es
Moler. ¿Y quién aquí a él le gusta ser molido? Por favor, alza su mano. Ni yo. Nosotros no gostamos de ser molido. Pero la unidad empieza con ser molido. Perder nuestro individualismo. No perder la individualidad. Individualidad es la característica de nuestra personalidad y esto no perdemos y Dios no quiere que perdamos. Y el individualismo es cuando uso la individualidad en mi favor. Y ese Dios quiere que perdamos. Amén. Déjame volver al matrimonio. Cuando tú entras en el matrimonio, tú comienzas a perder los derechos, ¿sí o no? ¿Cuál es el primer derecho que pierdes en el matrimonio? El primer derecho, ¿cuál es? El derecho de saltar de la cama por el lado que quiera. El primer derecho. Tú estabas acostumbrado a bajar de un lado o de otro, como querías. Has casado, acabó esto. Porque vas a bajar del otro lado, por el otro lado, va por allá. ¿Verdad? Mi esposa tiene una cosa muy interesante. Donde vamos, hoteles o casas de hermanos, ela sabe que hay un lugar en la cama que es de ella. El lugar más adentro de la cama. Yo digo, pero no es nuestra cama. Sí, pero ese lugar es mío. Así es. Las mujeres aquí también son así. Ese lugar es mío. No. El segundo derecho que pierdes es el derecho de decir yo voy a hacer. Nunca más. Nunca más. El único momento que tú usas el yo es para confesar pecado. Porque desde el momento adelante, ¿cuál es el pronombre que usamos? Nosotros. Nosotros. Nosotros vamos a hacer, nosotros no vamos a hacer. ¿Sabe por qué muchos casamentos fallan? ¿Cómo es? Fallan, fracasan. Es porque continuamos solteros en el matrimonio. ¿Sabe por qué mucha iglesia fracasa? Porque continuamos solteros en la iglesia. Pensamos que entramos en la iglesia para ganar. Y no nos permitimos ser molidos por el Espíritu Santo. Perder individualismo. Bueno, y el proceso del pan. ¿Cómo sigue? Muele. Después somos mezclados a otros granos de trigo. ¿Quién estaba aquí? Estaba yo. Y ahora no estoy más. Eu he desaparecido en medio. La cosa más triste para nosotros es no ser notado. ¿Verdad? Tú llegas a un lugar y todos son presentados menos tú. Y tú te quedas mal porque tu nombre no fue pronunciado. Cuando estás en un grupito y alguien llega y saluda a todos menos a ti, ¿qué sientes tú? Es el moler, ¿cómo es el verbo? Moler de Dios. Moler. Y muchas veces tú no percibes, pero Dios está te molendo. No, cuando no cita nuestro nombre. Pero la pregunta, ¿quién eres tú para ser citado? ¿Quién eres? ¿Algún VIP? No. En la medida que Pablo iba creciendo en su vida con Dios, él fue perdiendo su característica de VIP. ¿No? A los 50 y pocos años, cuando escribe los libros de Corintios, él se dice el más pequeño de los apóstoles.
Es decir, él se comparaba a los apóstoles y se veía el más pequeño. Y decía, siquiera soy digno de ser llamado apóstol, porque soy como un aborto nacido fuera de tiempo. A los 60 años, él escribe, soy el más pequeño de los santos. Ya no se comparaba a los apóstoles, comparaba con los santos. Y de los santos soy el mínimo, el más pequeño. A los 63, 65 años de edad, cuando escribe la segunda carta de Timoteo, él dice, soy el principal de los pecadores. ¿Percibe el progreso? Cuanto más lleno del Espíritu Santo, más insignificante serás. Uno que pretende ser lleno del Espíritu y busca los primeros lugares, no está lleno del Espíritu. Uno que está lleno del Espíritu Santo y busca ser notado, no está lleno del Espíritu Santo. Porque una de las cosas que el Espíritu Santo hace es nos decir que Él crezca y que yo disminúa, hasta perder la cabeza. ¿A qué me refiero? Aquí en esta frase, que Él crezca y que yo disminúa. Y para que no hubiera duda, Dios le quitó la cabeza. Para que nunca más pensara cualquier cosa de sí mismo. Así Dios hace. Ser molido, mezclado, pasado en el cilindro, se dice, donde se pasa la masa, para que pierda todo individualismo. Y la iglesia es la máquina de Dios para acabar con el individualismo. Quien piensa que la iglesia es un lugar de paz, de bonanza, recibió un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Y después es puesto en el horno. Solamente después que somos alimentos para las naciones. Mientras no somos molidos, estaremos solitos e não produziremos. O que lhes parece? Estamos prontos a ser molidos? E esse processo, queridos, leva muito tempo. Deus não nos muele no momento, porque não suportaríamos. Ele vai molhando área por área, passo a passo, em la medida que lhe permitimos nos moler. Porque se não queremos ser molidos, ele não nos mole. Pero não vamos a ser pan, nem seremos um solo cuerpo. Amém? Ou seja, unidade necessita instrução e educação. Deus quer que sejamos educados em la unidade. Assim como somos educados no matrimônio. Há coisas que vamos fazer, pero em um momento nos recordamos que somos casados. Verdade? Claro, que não estou falando de um tempo largo. Agora estou completando 48 anos de matrimônio. Sim. E com a mesma mulher. E no começo, algumas vezes eu necessitava ser educado, dizendo, bueno, eu sou casado, não posso decidir assim. E na medida do tempo, eu fui educado, fui instruído. Não? E agora é quase automático. Eu vou fazer alguma coisa e aqui dentro diz, Irene, ela não lhe gusta. Não hago. Estou educado, quase, não? Pero há esperança. Há esperança para mim. E esse texto de João 17, 23, vou ver um momento sobre o discipulado e queria corroborar uma coisa que Piccolo falou. Queridos, não se pode fazer discípulo sem o poder do Espírito Santo. É impossível, porque não estamos passando informações,
estamos formando pessoas, moldando o caráter de pessoas. Por exemplo, tu estás cerca de uma pessoa e aprendemos uma coisa com o Watchmani, que quando tu estás escutando um discípulo, tu deves escutar o que está falando, o que a ele gostaria de falar e o que está ocultando. Nesses 3 níveis devemos escutar. Essa é uma charla de Watchmani. Agora pergunto a ti, como escutas o oculto se o Espírito Santo não nos traz o dom de discernimento de ciência? Impossível. Impossível. Não somos adivinos. Então conhecemos e discernimos os corações por uma operação do Espírito Santo. E Picola falou do dom de variedade de línguas aqui adelante. E como puedo edificar se não sou edificado? Uno solamente pode dar lo que tiene. Amém, queridos? E muitas vezes o discípulo não obedece, não cresce, porque não está lendo o Espírito Santo, porque na força da carne não obedecemos. E na força da carne não somos santos. E muitas vezes o discípulo não consegue obedecer e lhe chamamos de rebelde. Ele não consegue. Devemos ter misericórdia. Agora, aqui há outro ponto que quero falar de passo, não? A responsabilidade de que os discípulos sejam bautizados com o Espírito Santo é de los pastores. Quando Pablo chega em Éfeso, encontra 12 homens que foram bautizados na água. E ele pergunta, que perguntou Pablo? Por si acaso recebiste o Espírito Santo? Se acorda ou não? Você conhece toda a Escritura, então estou solamente citando e o texto vem na mente, assim como na pantalla. Verdade? E quando perguntar se havia recebido o Espírito Santo, que respondem ele? Nem sequer sabemos que existem tal coisas de comer, de beber, de vestir. Que é isto? Hã? Sim, não sabemos que é isto. Como posso chegar a um novo convertido e dizer-lhe que ele necessita buscar o Espírito Santo se ele não sabe o valor disto? Como vai buscar? Quando Jesus falou do Espírito Santo com relação a nós outros, ele disse que ele rogaria ao Padre para que o Padre enviara seu discípulo, seu Espírito, a los discípulos. Então, quem estava rogando? Não eram os discípulos, era o Padre, era Jesucristo. Então, nós temos a responsabilidade de orar com intensidade para que cada discípulo que chegue na igreja seja bautizado no Espírito Santo. Não são eles, porque ele não sabe o valor disto. Um tempo atrás, há anos, estávamos falando deste ponto com os obreiros, a necessidade de buscarmos a Deus. Ayunar, incluso, para que os nuevitos fueran bautizados no Espírito Santo. E estamos nisto, em uma vigília de trabalho com os obreiros. E um irmão de Jamé, agora compreendo, porque ele cuidava de uma pareja. E o homem foi bautizado com o Espírito Santo e a mulher não foi. Porque ele solamente estava orando por el homem. Machista, não? E no dia seguinte tínhamos uma Santa Cena e eu vi ele tomando o cálice, a copa, de vinho e o pão, e ele chegou cerca da mulher e naquela noite ele orou harto por la mulher. E na manhã ele chegou para ela e disse: minha irmã, quero te pedir perdão porque eu não he orado para que tu fuera bautizado com o Espírito Santo. Por esta noite eu orei harto por ti. Então agora reciba o bautismo. A mulher recebeu. É nossa tarefa. Nossa tarefa. Interessante.
que temos bosquejos para preparar para o batismo na água e não temos bosquejos para preparar para o batismo do Espírito Santo, significa que não consideramos importante. Não consideramos importante. Pero, queridos, é tão importante que a predicação do Evangelho, que era importante para que as pessoas receberam os benefícios da cruz de Cristo, Jesucristo dijo a ele: não salgan antes que receber o poder que vendrá sobre vocês. Primeiro Jesucristo dijo: id. Depois ele habla: não vão. ¿Se acuerda? Não vayan. Hasta que. ¿Percibe a importância do batismo no Espírito Santo? ¿Percibe? Mientras estou falando, espero que tu estejas pensando agora na congregação tua e naqueles que não são batizados com o Espírito Santo e na promessa que tu estás fazendo agora de orar e ayunar por eles. Estou tendo revelação ou estou forçando a que tu hagas isto? Os dois. Ai, irmãos, não sei se há alguma coisa mais importante para a nossa vida aqui, como é o batismo no Espírito Santo. Necessitamos de vinho e água. El água e el vinho. E devemos mesclar por causa de nossas constantes enfermidades do estômago. Comemos coisas que nos fazem mal. Vinho e água. É um remédio fantástico. Vinho e água. Vinho e água. Amém? Mescla os dois. E Jesucristo diz que os judíos erravam por não conhecer as escrituras e o poder. Escritura e poder, escritura e poder. Nenhum sem o outro. Os dois juntos. Escritura e poder. Amém. Nós não somos os místicos que andam bailando nas nuvens. E também nós não somos os intelectuais. Nós somos a suma de las duas coisas: espírito e palavra, vinho e água. Bueno, volvamos. Uma das coisas que o Espírito Santo faz é nos juntar e nos unir. A unidade é obra do Espírito Santo. Quanto mais lendo do Espírito Santo, mais próximo de outros seremos. Quanto mais lendo de carne, mais lejos los uns de los outros seremos. Amém, queridos. Basta ver o livro de los Hechos. Quando o Espírito Santo viene, há unidade na igreja. O primeiro texto que leemos aqui, qual foi? Ayer, menos César. Qual foi o primeiro texto que lemos? Salmo 133. Que habla de que, hermanos? El aceite que viene sobre la barba. Barba habla de que? Madurez. Unidade para pessoas maduras, se diz? Pessoas maduras. Porque os niños não são unidos. Unidade para pessoas maduras. Se tu tomas um juguete e põe em rincón, em meio a dois niños, meia hora depois, tu vuelves ali, o que vas a encontrar? Vas a encontrar um niño, não, agora é tuyo, não, por favor, é tuyo, não, por favor. Não é característica de niño. A unidade é característica de pessoas que cresceram em Deus. Por favor, leia 1 Coríntios, desde o 1 até o 3, que ali explica que somos carnales, por isso não somos unidos. Se somos separados, não é porque temos doutrinas distintas, é porque somos carnales. Queridos, não, dizemos em português, não podemos dourar a pílula, como é que é? Eu não quero aqui dourar a pílula. Somos carnales, por isso somos separados.
Hay competencia entre nosotros porque somos carnales. Unos dicen soy de, otros dicen soy de Apolo, otros dicen soy de Cristo. Es la peor clase. Los que se dicen soy de Cristo es la peor clase. ¿Sabe por qué? Quien es de Cristo es de Pablo, es de Pedro, es de Cefas, es de todos. Quien es de Cristo no tiene preferencia, o sea, prefere a todos. Ahora, quien prefere a Pablo, não prefere a Cristo e não prefere a Pedro. Que Deus nos ajude a crescermos em unidade. Amém, queridos? Há muita coisa que falar de unidade, há muita coisa. E eu creio, queridos, que antes da venida de Cristo, vamos receber uma revelação sobre o que é o corpo de Cristo. Em minha escatologia, eu creio que será a última revelação, porque Cristo vendrá para uma sola novia. Cristo não tem harém. Cristo não é bígamo ou polígamo. Ele tem uma esposa. E nós necessitamos ter a revelação. Eu lhes falei ayer que por não discernir o corpo, há em nosso meio uns que dormem, outros débiles e outros, que diz o texto? Débiles, enfermos. Há enfermos, porque não discernem o corpo de Cristo. Em outro momento, vamos volver e tomar pouquinho de 1 Coríntios 11, em outro momento. Pero, agora quero lhes contar uma coisa, quero lhes contar um hecho. Estamos em um grupo de irmãos de vários orígenes e estamos falando sobre unidade. E houve um momento que sentimos que o clima ao nosso alrededor estava cambiando. Percebimos que estamos tocando em um ponto clave do coração de Jesus. Um ponto clave. Percebimos o Espírito Santo como uma nuvem que bajou em nosso meio. E nosso coração estava com fogo, um fogo muito forte. Sentíamos que estava tocando no centro do coração de Jesus. E vino sobre mim um sofrimento muito alto, sofrimento forte, um dolor terrível que vino sobre mim. E eu comecei a pensar, Senhor, o que estou sentindo? E eu sei, queridos, que não é difícil predicar com respeito à unidade. Sim ou não? Se eu pedir a ti que hoje à noite tu predicares uma palavra sobre unidade, todos aqui estariam listos, porque há muitos textos na Escritura. Mas naquele dia, Deus começou a me falar não sobre os pensamentos de Deus com relação à unidade. Deus me levou a pensar em seu sofrimento com relação à unidade. Como Deus sofre. Eu comecei a buscar as Escrituras. E, queridos, a Escritura habla muita coisa de como o Senhor sofre com relação à unidade. Poderia trazer para ti aqui muitos motivos da unidade. Pero quero lembrar-te de um. Em Juan 11, 51, 52, há uma charla das autoridades judías que estão falando sobre a morte de Cristo. Se acorda ou não? E ele dizia que era necessário que um homem morrera. E ele diz que seria não o sumo sacerdote dijo que não era necessário só que morrera, solamente que sofrera, pero deveria morrer por
nación debería morrer por todos, porque Él debería morrer para juntar en un solo cuerpo los hijos dispersos. La muerte de Jesús, ela cumple algunos propósitos. Y uno de los propósitos es juntar los hijos que están dispersidos, se dice, dispersidos. Ese es uno de los motivos de la muerte de Cristo. Ele falou que quando for levantado de la tierra, ele atraeria muitos a si mesmo. Quanto mais exaltarmos a Cristo, mais seremos unidos. A exaltação de Cristo produz unidade em la igreja. ¿Por que sermos unidos? Porque Cristo ha muerto por isso. Amém. ¿Por que sermos unidos? Porque Jesucristo orou em favor disto. Então, temos muitos motivos. E o Salmo 133 diz que é como azeite que vem sobre a barba, hasta suas vestiduras, borde las vestiduras. E o texto termina dizendo, porque ali o Senhor ordena a bendição e a vida. Em la unidade está a vida. Porque a vida não pode fluir em corpo partido. A unidade não pode fluir em membros sueltos. Em el avivamento em Brasil sucederam muitas coisas. E começou a suceder algumas chavões, como se diz, alguns pensamentos que se dizem em momentos específicos, como se chama isso? De quem é este aqui? Me parece que não está gravando. Esse interesse não? Me parece, porque está parado em 0. Aí, agora sim. E uma das coisas que as pessoas da igreja diziam, o sangue de Jesus tem poder. Não sei se é o mesmo aqui. Acontecia alguma coisa, dizia, o sangue de Jesus tem poder. Eu comecei a pensar nesta expressão. Eu pensei, realmente o sangue de Jesus tem poder? Queridos, desculpa abrir meu coração aqui, estou falando coisas absurdas, não? Perguntas absurdas. E me surpreendi pensando em um hospital. Tu és em um hospital escola e vas a ver manos, pies, partes do corpo em vidrios. E tu vês ali uma mano e sente compaixão por ela. E diz, mira que esta mano tão linda, pero tão muerta. E que haces tu nesse momento de tremenda compaixão? Va no hospital, no lugar onde está a sangre, em bolsas, não? E tu agarras uma bolsa e vem e echa nesta mano a sangre. Porque está escrito, a vida está na sangre. Verdade? Que esperas tu? Que a mano adquira vida. Pero o que sucede? A mano se quedou sucia de sangre e nada mais. Ora, se esta mano estivesse conectada em um corpo, a sangue fluiria e aí haveria vida. Não há vida fora do corpo. E a sangre não flui afuera do corpo. A sangre flui no corpo. A palavra diz em Romanos 8:11 que se habita em vosotros o Espírito que ha levantado Cristo entre os mortos, Ele mesmo vivificará
vuestros cuerpos por el Espíritu que habita en vosotros. Pregunto, en acuerdo a este texto, ¿quién ha levantado a Cristo dentre los muertos? El Espíritu Santo. Ahora, Hebreos 13:20 diz que Jesucristo foi traído de la muerte por la sangre de la nueva alianza. Pregunto, ¿quién levantó a Cristo dentre los muertos? ¿La sangre o el Espíritu? Mira como la Biblia tiene contradicciones. Pablo diz que foi o Espírito que levantou a Cristo entre os mortos. O escritor aos Hebreus diz que foi a sangue que levantou. Queridos, assim como a sangue está para o corpo humano, assim está o Espírito para o corpo de Cristo. E a vida que é produzida por la sangre, é produzida por el Espírito. Então, a sangre e o corpo de Cristo é o Espírito Santo. Sim? E tu não podes receber do Espírito Santo se tu estás apartado do corpo de Cristo. Se tu estás apartado, tu não podes ser oxigenado. Tu não podes receber os glóbulos rojos. Tu não podes receber o oxígeno. Tu vai quedar-se com gás carbônico. E afinal vas morrer. Porque o que traz a vida é a sangre. E a sangre só opera em um lugar, em las artérias e las venas del cuerpo de Cristo. Amém? A unidade que é importante. É um assunto que devemos trabalhar. Eu creio, por lo tanto, que esse é o último tema que Cristo vai nos revelar antes de sua venida. Ora, toda profecia só pode ser verdadeira se confirmada. Então, por favor, apunta isso em tu caderno e confere. Depois, antes da venida de Cristo, estou falando o que Deus quer que eu hable. Se sou profeta de Deus. E nisto estamos trabalhando hoje dia. Bueno, hablando del sufrimiento de Dios. Dios sufre desde el Edén. ¿Se acuerda que todos los días Dios venía a charlar con Adán? Iniciando un nuevo relacionamiento. Me parece que Dios estaba muy chocho. Estaba ali todos los días. Adán, ¿qué viste hoy día? Ah, Señor. Eu vi um animal que tem um coelho muito largo, lindíssimo. E que nome has puesto nele? Jirafa. E Deus diz, mira que nome lindo. E os dois charlavam, e os dois conversavam. Assim era a vida. Era um dia que Deus vino para conversar. E Adão lhe havia voltado suas espaldas. ¿Qué sintió Dios? ¿Qué sintió Dios? Uma vez, Irene e eu viajamos e deixamos nossas hijas com um irmão da igreja, Rui. E nos quedamos 3 dias afuera ministrando. Lunes volvemos para casa com uma prisa tremenda de ver nossas hijas. E quando chegamos na casa do irmão, ele estava saindo para ir passear com eles em um parque. E quando nos viu, ah, papi, vocês volveram? Eu me quedei tão decepcionado. Pero era ir a um parque. Pero e Adão, para onde foi? Que sentiu Deus en aquele dia? Nuestro Deus é um nome de dores, de dolores. Ele sabe o que é sofrer.
Ele sabe o que é sofrer. Pero sabes que? Esse sofrimento de Deus começou muito tempo antes. Porque lá desculpe o término, lá em la eternidade passada, nos acordando que não há eternidade passada, pero é nossa limitação. Quando Deus pensou a ser o ser humano, Ele sabia que o homem ia traí-lo, traicioná-lo. Não seria melhor, Piccolo, que Ele não criara? Matar seu filho? Has pensado nisto? Vou matar meu único filho, que não merece ser morto. Pero no mesmo dia que Deus planeou criar o homem, Ele matou o cordeiro. No mesmo dia. Se há dia na eternidade, Ele já providenciou. Assim como quando saiu o hijo pródigo, o padre já havia preparado o novilho gordo. Aquele novilho era uma profecia para o retorno do hijo. Deus matou o cordeiro antes que o homem fosse criado. Então, o sofrimento de Deus é muito antigo, muito antigo, muito antigo. Deus poderia se livrar desse sofrimento. Que lhes parece? Assim como nós não gostamos de livrar das coisas que nos fazem sofrer. Verdade? Vamos fazer um viagem, pero esse viagem vai nos fazer sofrer. O que hacemos? Não vamos? Por que sofrer? Não somos faquires. Para que a ele le gusta dormir em cama de clavos? Eu não sou faquir. Quando antigamente passávamos os nomes de las pessoas de uma renda para a próxima renda, não deixávamos alguns nomes da renda vieja? Sim ou não? Eu sei que tu conheces pessoas que fizeram isto. Nos livramos de las coisas que nos hacen sofrer. Pero Deus não se livrou de nós. Ele nos mantuvo e nos suporta hasta hoje dia. Quando Esteban predica su sermão em Juan, em Hechos 7, ele diz que Deus sofreu o pueblo por 40 anos. Como nos falou hoje dia Piccolo, Deus poderia haver destruído o pueblo, pero Deus é um Deus que sofre. Deus sofre em la persona de Cristo. Quando naquela manhã de Marcos 3:14, quando Deus lhes dá os nomes em la agenda, diz: aqui está a lista de los homens que tu vas a cuidar. Que nome estava em aquela lista que tu cortarias? Bueno, eu cortaria Judas, Pedro, Tomás, Mateus. Eu cortaria. E pediria: Senhor, ponga aqui Miguel, Gabriel. Havia um Judas. Havia um Judas. Estava na lista. Jesus poderia pedir: Senhor, se for possível, quita de mim esta copa chamada Judas. Pero estava ali com ele. O texto diz que, havendo amado, amou hasta el fim. Eu fui pesquisar esta palavra. Esta palavra não habla de tempo, habla de consequência. Havendo amado, amou hasta la última consequência. E no dia de la Santa Cena, de la última, como Jesus se refere a Judas? Amigo. ¿Se acuerda que Cristo não tem força de expressão?
Quando ele chamava de amigo, era porque era amigo. Não Judas para ele, pero ele para Judas. Ou seja, queridos, uma lição. Eu não tenho o direito de deixar de ser amigo de nadie, pero devo dar o direito que as pessoas não sejam minhas amigas. Eu devo ter um tratamento para as pessoas como amigo. Se elas querem não considerar-me amigo, é uma questão sua. Pablo nos ensina isto. De boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar, aunque amando mais, seja menos amado. Queridos, esse é o padrão. Se estamos pensando em unidade, não podemos pensar em unidade em termos coletivos, devemos pensar em unidade em termos de meu coração. Porque o mais grande estorbo da unidade não é meu irmão que predica uma doutrina estranha, é meu coração. Doutrina não nos divide. Nossa atitude nos divide. Nosso coração nos divide. Por favor, queridos, não les pido que aceptem esta palavra sem orar. Não estou lhes pedindo que recebam isto como uma revelação de Deus se vocês não estão convictos disto. Que Deus pode nos revelar. Convictos? Convencidos. Amém? Ele amou Judas. Quando soplou o Espírito, quem estava em meio dos discípulos? Judas. Por se acaso Jesus desviou o sopro? Por se acaso ele desviou o sopro? Este não. Se for eu, que tendo Judas em meu staff, em meu grupo, eu aislaria Judas e diria: cuidado com este homem. Cuidado. Este homem é malo. Não se aproxime dele. Tem um espírito terrível. Además de não aislar, lhe entrega a bolsa de dinheiro. Queridos, não há prova mais grande de confiança entre os homens que entregar a plata a outro para cuidar. Muitas vezes entregamos os filhos, mas não entregamos a plata. A plata é mais cara que os filhos hacemos outros, a plata não. Quando o povo estava no Egito, 430 anos de esclavitud, o povo já não conhecia a Deus. Pero este pueblo llora e Deus escuta e sofre com o llanto del pueblo. Por isso digo que Deus atende hasta a oração não hecha. Porque o povo não estava orando, estava gemindo, llorando, sofrendo. E Deus habla com Moisés: eu vi o sofrimento do povo. Ele diz que ele bajou para ver. Nosso sofrimento mueve o coração de Deus e mueve Deus no sofrimento. Deus sofre quando seu povo quiso volver a Egipto. Deus hace todos os grandes milagros, os 10 milagros em Egipto. Depois Deus hace o milagre de abrir o Mar Rojo. Depois Deus hace vários milagros, pero dia o povo pide outro capitão para volver a Egipto. ¿Qué sentiu Deus? ¿Qué sentiu Deus? Quando o povo chega para Samuel e diz a Samuel 2 notícias terríveis. A primeira notícia: tu estás viejo. Que notícia terrível, verdade? Já pensaste numa pessoa ligar para ti aqui, diz: estás viejo, não?
Vas a necesitar de oración, ¿no? Para levantar nuevamente. Esa no fue la peor noticia. La peor noticia fue: tus hijos no andan en tus caminos. Esa es la peor noticia. Y en base a esto, queremos un rey. Samuel se entristece porque se sintió rechazado. Y él va para Dios. ¿Y qué dice Dios a Samuel? El pueblo no está rechazando a ti, está rechazando a mí. ¿Cómo Dios sufre? Y siento un poquito de misericordia para con Dios. Me siento compadecido de Dios. ¿Qué Dios sofredor tenemos? Cuando Jesús en Naín percibe un funeral y ahí está una viuda con su hijo. Jesús podría en ese momento filosofar sobre la vida, ¿no? La vida y la muerte. Sus discípulos allí estaban y él podría aprovechar el momento para filosofar. No, mira, queridos discípulos, así es la vida. Unos mueren, otros no mueren, pero todos van a morir. Podría dar una charla sobre muerte. Pero ¿qué hizo él? Agarró a la mujer y dijo: no llores. Y devolvió el hijo a la mujer, porque él sabe o que es sufrir. Él sufre cuando es rechazado por su pueblo, cuando él llega delante de Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén. Tanto quisiera juntar ustedes como la gallina junta sus polluelos. ¿Y qué dice el texto? Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Cómo sufrió? Y Juan dice que él vino para los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Querido, ¿qué les parece? ¿Cómo Dios sufre? ¿Y sabes qué? Sufre até hoy día. Por nuestra causa. Porque no pagamos el precio de la unidad. Somos llenos de razón. Llenos de razón. O tenemos unidad o tenemos razón. Las dos cosas no ocupan el mismo lugar al mismo tiempo. O tenemos razón o tenemos unidad. Nuestras razones son la causa de las divisiones. Nuestras versiones. ¿Sabes qué? Yo tengo una versión que explica por qué no ando camino con Él. Hacemos Dios sufrir. Hacemos Dios padecer. La palabra nos enseña que nosotros no debemos ser ansiosos por cosa alguna. Pero ¿sabrías tú que Cristo fue ansioso? ¿Sí? Tanto ansiei por tomar esta copa con vosotros. Jesús ansía por unidad, por sentar a mesa con nosotros. Esta debería ser también nuestra ansiedad. Estoy ansioso por rever mis hermanos. Pablo dice que una gran puerta fue abierta para él por Dios. ¿Se acuerda? Pero él no tuvo paz porque estaba sin Tito. Relación es más importante que ministerio. No hay nada más importante, porque es la relación que produce un ministerio fructífero. Si no hay relación, no hay ministerio de la paz de Dios. Hay ministerio de nuestra parte, pero no de Dios. Pablo nos enseña esto. No tuvo paz. Yo no sé si Dios estaba probando el corazón de Pablo. El texto no dice.
Pero el hecho es que Pablo no entró en la puerta de Dios porque no tuvo paz y salió en búsqueda de Tito. Queridos, ¿qué sufrimiento nos causa personas que se alejan de nosotros? ¿Somos aliviados, contentos o sufrimos? ¿Y somos capaces de hacer como Pablo y buscar a la persona? No, mejor allí. El principio de la comunión es el perdón. Es el principio de todo. Dios solamente pudo relacionar con nosotros porque nos ha perdonado. El perdonado, ele cancela toda deuda. El perdón cancela toda deuda. Deus nunca vai ligar para ti. Quando tu dobrar tus rodilhas para orar, Deus nunca vai dizer, tu te acuerdas do ano 1815, quando tu has pecado contra mim? Deus vai falar isso, irmãos? Não. Deus vai nos receber, porque o velo foi rompido, rasgado desde arriba para abaixo. E agora podemos entrar delante dele qualquer momento. E Deus nunca se recordará de nossos pecados, porque nos ha perdonado. O perdão resolve o passado e nos projeta para o futuro. Se guardamos os pecados de los hermanos hasta ahora, não tendremos futuro. Não tendremos futuro. O perdão muitas vezes é automático. Por exemplo, quando tu te has casado com tu mulher, e nesse momento houve uma declaração de perdão. Tu mulher te ha perdonado de todos os relacionamentos que tu tiveste antes. E também tu de la mesma maneira. O perdão é o começo de uma caminhada e não o final de la caminhada. Nós nos perdonamos para caminhar. Então, aquela ideia de dizer, estás perdonado, pero tu é allá e eu acá, não é perdão. Há alguns mitos com relação ao perdão. Por exemplo, eu não consegui perdonar porque não me olvidei. Quando a palavra diz que Deus se olvidou de nossos pecados, não está falando de uma questão de amnésia. Deus está dizendo que aquilo que nós outros hicimos no passado não vai interferir em seu relacionamento para comigo. Porque Deus não se olvida. Perdonar é decidir que as coisas passadas não vão interferir em los sentimentos que tenho para com meu irmão. É perdão. E quantas vezes? Isso é quanto? 490. O que significa? É um dia. Pero o que significa isso? Que tu deves comprar uma maquinita de contar perdão. Quando chegar em 40º, 89º, tu avisa ao irmão que ele solamente tem um solo crédito. E após isso, ao inferno. Nadie tem capacidade para pecar contra mim 490 vezes ao dia. Nadie. Então, o que está falando? De ter um coração perdonador. De trazer para o irmão um crédito de perdão. É dizer, meu irmão, tu tens o crédito de 490 vezes ao dia para pecar contra mim. Ou seja, já estás perdonado. Antes do pecado. Porque foi assim que Deus nos ha perdonado. E Ele diz que devemos perdonar como Ele nos ha perdonado. E quando foi que Ele nos perdonou? Em la fundação de los tiempos. Ali Ele nos ha perdonado. Alguém dijo en el pasado que Deus ha echado en el mar del olvido nuestros pecados y puso una placa, un cartel, es prohibido pescar.
Porque sabe que personas tienen el don de la pescaría, de los pecados de los otros. Está ali sempre sacando o pecado de outros. Eles não temos este dom. Deus podia ser. Deus podia ser. Esse tipo de perdão, na Escritura, há 6 palavras gregas para perdão. Pero uma das mais fortes para mim é a palavra que se refere a perdão a 77, que habla de crédito de perdão. É decir, perdão pré-pagado. Antes de pecar, estás perdonado. Déjame um exemplo. Tu marcas uma cita com a pessoa para as 5 da tarde. A que horas ligas tu? Estou dizendo um cristiano discípulo normal. A que horas liga? Marcar às 5. A que horas chega? Não, vamos. Vamos falar por fé, irmãos. 10 para las 5. E este hermano tem a fama de nunca chegar no horário. Esse irmão vai retrasar, porque é de seu caráter. Pero está perdonado. E quando ele chegar, tu vas abraçá-lo com todo amor e carinho, como se ele não tivesse pecado. Queridos, como se diz? As fricções acabam. O irmão está perdonado. Por supuesto que alguém deve trabalhar com essa pessoa para que cambie. Não eu. Porque pode ser que ele vai retrasar e eu, do alto de minha bondade e santidade, eu vou dizer, irmão, eu vou tratar com seu caráter, não por minha causa, mas por tua causa. Tu não sirve para isto. Outro deve tratar. Porque mesclamos muitas coisas no nosso coração, em conta dos irmãos. Amém? Em realidade, Jesus não está falando de números. Jesus está falando de uma atitude, de um coração, de um tipo de coração que perdonamos. Queridos, a base da unidade é o perdão. Eu fui pastor de uma igreja, formei a vários obreiros, vários pastores. E um dia, os irmãos decidiram me invitar para não volver mais àquele grupo. Me pediram que eu não volvesse mais. E foi uma coisa muito dolida, porque eram filhos. Eram filhos. A Deus graças, passou todo. E um dia eu encontrei com um irmão que me perguntou, o que estás fazendo, Jamé? Bueno, estou em Jundiaí, formando obreiros, formando pastores. E ele disse, Jamé, tu não aprende, não? Tu não tens medo que as pessoas que tu estás formando vão volver contra ti novamente? Eu digo, querido, eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei fazer. Se voltam suas espaldas contra mim, isso é uma questão sua e do Senhor, não é questão minha. Há uma história que sucedeu em Índia, talvez você já conheça. É a história de um escorpião que estava sobre um pedaço de madeira em uma inundação. E ele estava indo sobre a madeira e uma pessoa chega para sacar o escorpião da inundação. E quando ele toca no escorpião, o escorpião lhe pica. E ele quita sua mão e novamente toca no escorpião, novamente, e alguém está vendo. Ele diz, tu não percebes que esse escorpião vai matar-te? Porque é da natureza do escorpião matar-te. Ele falou, eu não vou permitir que a natureza do escorpião domine sobre minha natureza de salvar. Essa é sua natureza. Mas minha natureza é de salvar, é de ter comunhão, é de ser um com o irmão. Se ele não tem essa natureza, é um problema entre ele e Deus. E eu não tenho excusas
com relação a isto. Em Atos 20, 28, há uma expressão que não ocorre em nenhum outro lugar da Escritura. Hechos 20, 28. Hechos. En esa escritura hay la expresión, la sangre de Dios. No hay en ningún otro lugar en la escritura la expresión sangre de Dios. Tú vas a encontrar sangre del Cordero, sangre de Cristo, pero nunca la sangre de Dios. Y este texto dice que Dios ha comprado su iglesia con su sangre. Ahora, claro que Jesucristo es Dios, y entonces es la sangre de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces el asunto unidad para nosotros es una teología o eclesiología. Para Dios es sangre derramada. Para Dios la cuestión de unidad no es una cuestión ni filosófica ni doctrinaria. Para Dios es una cuestión de hijo muerto en la cruz. Nosotros tratamos la unidad como doctrina. Nos assentamos em lugares com aire condicionados para discutir doutrina. Para Cristo foi um problema de cruz, de morte, de separação. Ele se separou do Padre para que nós pudéssemos juntar. Amém, amados? Que nós podamos pensar que este assunto é mais importante de aquilo que estamos pensando hasta hora. El hermano Víctor Rodríguez, de Rosario, Argentina, él dice que el pecado trajo una crisis en la Trinidad. Porque la Trinidad nunca había se separado. Pero por causa del pecado, de la Trinidad se apartó de los otros. Nós oímos hoy día esto. Cuando Cristo habla, Señor, si fuera posible, pasa de mim esta copa, ele não está falando da cruz, está falando da separação entre ele e o Padre. É disso que ele está falando. Nosso pecado causou crise na Trinidade. Percebe hasta onde vai nosso pecado? Queridos, unidade não é um tema qualquer. Quando Pablo habla de unidade, ele diz que Jesucristo derrubou a parede de separação que havia entre os judíos e os gentiles. Ora, em qual lugar da Escritura vas encontrar que havia um muro? Este muro era um muro que os judíos puseram entre o pátio de los gentiles y el patio de los judíos. Este muro quien lo levantó fue los judíos. Y había una pequeña puerta y arriba de la puerta estaba cualquier gentil que pasar, muere. Ahora, Dios nunca levantó muro, Dios puso un velo. ¿Percibe la diferencia? Nosotros ponemos muros intransponíveis entre nosotros e os hermanos. Deus põe um velo. Aviso, este velo não existe mais. E os muros siguen. Pero Deus ha derribado todo muro de separação. Não necessitamos mais ter muros, nem materiais nem virtuais. Não necessitamos mais de los muros. El velo foi proteção para as pessoas. O velo era para impedir que o homem chegara no lugar santíssimo e morrera por causa da santidade de Deus. Então, o velo não era para proteger a Deus, o velo era para nos proteger. O anjo com a espada no jardim não era para guardar o jardim, era para nos guardar, porque vamos comer e estamos comendo da árvore do conhecimento do bem, que é Jesus Cristo. Ele é nossa árvore, Ele que nos revela. E nele está todos os tesouros de sabedoria e ciência. E na medida que comemos, entendemos todas as coisas. Ele nos revela todas as coisas. É isso que nos diz a palavra. E o anjo e o velo
era para nos proteger. E os muros que ponemos é para nos proteger de los hermanos. Queridos, deveríamos nos avergonzar de los muros que ponemos constantemente. César, quanto tempo tenho? Já passou. Gracias. ¿Ah? Ok. Essa pergunta que hizo é uma pergunta muito peligrosa. Uma vez, eu estava predicando em um lugar e perguntei a um pastor, quanto tempo tenho? Uma nenita que estava ali me perguntou, a que hora vamos terminar, pastor? Estava... Então, agora terminamos. Que Deus nos bendiga. Amém. Que o Senhor nos bendiga. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó.
su amor que me salvó.